Tarde, eu sou a Letícia. Está começando então a segunda edição deste ano do Talk Show, direto ao assunto, promovido pelo Serviço de Educação Corporativa, o SEDUC, com o apoio da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM. Agradeço a todos pela atenção. E o tema de hoje é a reforma trabalhista e a produção antecipada de prova, conhecida como PAP. É um procedimento novo em causa trabalhista, previsto aí no artigo 381 do Código de Processo Civil de 2015. E o entrevistado dessa edição, que vai responder as perguntas, é o juiz Daniel Lisboa, da Primeira Vara do Trabalho de Itajaí. Só antes de começar, eu vou fazer aqueles recadinhos básicos aí para quem está nos ouvindo, via EAD, os servidores que nos acompanham, então, à distância, podem enviar as perguntas pelo chat. Lembrem de colocar vara, a unidade e o nomezinho. E outro recado também, para quem está nos assistindo EAD, é lembrar de certificar a presença lá, na presença virtual, a participação que está disponível aí na videoconferência. Então, vamos começar, doutor Daniel, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde, doutor, boa tarde a todos, amigos, colegas que se fazem presentes, alunos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente também, com certeza. Então, vamos lá, para a gente começar. O que é a produção antecipada de provas, doutor? Produção antecipada de provas não é nada novo ou inovador. A produção antecipada de provas é um procedimento que já se encontrava, já existia no Código de Processo de 73, só que com outra roupagem. E adquiriu relevância para o processo do trabalho no momento em que duas novas questões entraram com a reforma trabalhista. A questão da sucumbência e a necessidade de liquidação dos pedidos. A organização estrutural do trabalho é feita pelo empregador. E o empregado, com frequência, não tem acesso à documentação do contrato. Por conta disso, fica muito difícil que ele consiga saber com exatidão quais são os limites dos direitos que ele pode postular e, eventualmente, quais são as verbas que já foram pagas em algum dado momento ou que ainda devem ser pagas. Como a sucumbência impõe agora ao empregado o dever de arcar com os honorários advocatícios da parte contrária em relação aos pedidos que vão ser julgados improcedentes, há uma cautela por parte dos advogados dos trabalhadores no sentido de fazer o pedido. E a produção antecipada de provas, então, com a roupagem que o Código de Processo Civil de 2015 lhe deu, é um caminho a se trilhar para que se obtenha maior segurança jurídica no momento da realização da petição inicial. Bom, muito bem. E qual que é a natureza jurídica do procedimento? Pois é, essa é uma pergunta que não quer calar. É muito mais fácil dizermos qual não é a natureza jurídica do PAP do que exatamente qual é a natureza jurídica do PAP. Por quê? Porque no Código 73, a produção antecipada de prova, como a ação de exibição de documentos, tinham um nítido caráter cautelar, porque se encontravam expressamente estabelecidas como procedimentos cautelares. No Código de 2015, deixou de existir expressamente aquelas cautelares que nós conhecíamos como satisfativas. Quais são as cautelares satisfativas? Aquelas que não tinham nitidamente um cunho preparatório ou não necessariamente precisavam de uma ação que lhe sucedesse. Eventualmente, as cautelares de exibição de documentos ou a produção antecipada de provas não geravam outras ações. Então, com a preocupação do legislador em tornar o processo cautelar mais técnico, transferiu-se a produção antecipada de provas para outro capítulo. E a produção antecipada de provas agora, por uma coincidência, ela está descrita um pouquinho antes das provas em espécie, ou seja, no momento em que o processo do trabalho que o processo civil, trata das questões relacionadas à prova. Então, ele traz um direito que a doutrina chama de um direito autônomo à produção antecipada de prova, para que possa, com isso, para que a parte interessada possa, com isso, promover uma ação
e essa ação vai ter natureza de jurisdição voluntária ou contenciosa, dependendo do conteúdo do pedido e da ação da outra parte. Então, eventualmente, inicialmente nós teremos um interessado, e quando a gente fala interessado, a gente está falando em jurisdição voluntária, mas esse interessado pode se transformar, dependendo do que ele pede, ou dependendo da forma com a qual o réu, a forma com a qual o réu atua no processo, como se uma situação de efetiva contenciosidade, e aí nós vamos estar falando em autor e réu, processo contencioso e não mais jurisdição voluntária. Uhum. O senhor comentou sobre a questão da autonomia, né? Por que se fala que ela é uma ação autônoma? De onde que decorre essa autonomia? A autonomia decorre da dicção do CPC. Então, o CPC estabelece, a partir do artigo 381, um direito subjetivo a se buscar a antecipação da prova. E não necessariamente para que haja uma ação posterior. Isso é um negócio muito interessante, e por isso da autonomia. Autonomia em relação à pretensão que ele eventualmente está investigando naquela produção antecipada. Então, existe uma possível pretensão que vai gerar uma ação própria ou não, dependendo do resultado da produção antecipada de provas. A produção antecipada de provas, então, permite que os interessados obtenham e atuem de forma mais, como é que eu posso dizer, de forma mais segura e de forma mais justa e ética em relação ao que ele efetivamente está pleiteando, porque ele vai caminhar com algum conhecimento e não caminhar de acordo com o desconhecido, aguardando, imaginando que a outra parte possa ou não ter um dado documento ou uma situação jurídica qualquer. Então, não necessariamente a produção antecipada de prova vai gerar o ajuizamento de uma ação. Não. Olha só, a produção antecipada de prova, ela é admitida em 3 hipóteses. A primeira, quando vai se tornar impossível, muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. O que significa isso? Essa é a produção antecipada de prova clássica do Código de 73. Havia uma situação qualquer em que seria muito difícil a produção de uma prova subsequente. Por exemplo, um empregado sofreu um acidente de trabalho e ele está numa situação de quase morte. Antecipar a produção da prova pericial antes que ele venha a falecer e verificar a situação concreta e fática daquele trabalhador era uma hipótese que a gente poderia imaginar em produção antecipada de prova. Ou fazer uma avaliação do local de trabalho, porque aquele local de trabalho ia ser mudado, ou foi um acidente numa obra, que foi um caso que eu já atuei, por exemplo. Como a obra como estava em construção, se fez a antecipação da prova para verificar se os requisitos das NR estavam ou não sendo cumpridos naquele dado momento, porque a obra ia ter continuidade e no futuro, quando a ação estivesse na fase correta de investigação desse tema, aquele estado de fato já não aconteceria. A segunda prova, e aqui é muito bacana, ela pode ser suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito, ou seja, hipótese em que não haverá ação futura. As partes, verificando a situação fática, entram num consenso. Então, a situação era essa, eu achava que eu não tinha recebido o meu aviso prévio, mas ele está pago. A gente que está no métier do direito do trabalho sabe que, com frequência, o empregado e o seu advogado são surpreendidos com situações que eles a gente nem pode dizer que seja má fé, mas por desconhecimento mesmo. Eu já recebi insalubridade? Eu recebi, houve um aviso prévio? Às vezes as pessoas não leem o que estão escrevendo, não é má fé, né? Então, e a terceira hipótese também fala disso, prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da demanda.
é a hipótese em que o empregado, reconhecendo que há um recibo, que ele de fato recebeu aquela verba, bom, então não preciso propor essa ação. Com a produção antecipada de provas, eu estou satisfeito. Muito bem. E quais são os tipos de provas que podem ser produzidas? Todas. A produção antecipada de provas clássica do artigo 73, ela tinha limitações. Por quê? Porque ela era dividida em duas partes. Ou se fazia exibição de documentos, que era uma cautelar específica, ou produção antecipada de provas, que era outra cautelar. Como a ação de exibição de documentos deixou de existir, passou-se a admitir, no âmbito da produção antecipada de provas, qualquer prova que seja admitido no ordenamento jurídico. É bacana que a partir do artigo 384, nós temos os tipos de prova que são admitidos no direito. E imediatamente antes, a gente fala da produção antecipada da prova. Então, se até por uma análise topográfica, nós podemos imaginar que o legislador quis estabelecer um procedimento e, a seguir, falando das provas em espécie que eu posso requerer. Tanto um depoimento pessoal, quanto uma exibição de documento, quanto, na sequência, a realização de uma prova documental, pericial e assim sucessivamente. Bom, então agora trazendo, né, para o processo do trabalho, eu sei que o senhor falou um pouquinho no início, não sei se pode complementar, né, para a gente saber exatamente onde que a produção antecipada de provas se encaixa depois da entrada em vigor da reforma trabalhista. Então, a produção antecipada de provas vai permitir que a ação trabalhista seja promovida com maior segurança. A parte buscando ou imaginando que ele sofre riscos com a propositura de uma ação, ele vai poder avaliar de uma forma melhor. E isso é um negócio muito interessante também. A ideia da produção antecipada de provas é que ela permita uma melhor avaliação e uma melhor assunção dos riscos que eu vou ou não aceitar assumir para buscar o direito que eu pretendo e reconheço como meu. Como eu comentei inicialmente, né, a estrutura organizacional ela está voltada para o trabalhador, a princípio para o empregador, e o trabalhador tem menor acesso a isso. A produção antecipada de prova permite que, de certa forma, esse desequilíbrio reduza. Então, para resumir, eu imagino que no processo do trabalho, a produção antecipada de provas vai ser tão relevante quanto tem sido no direito do consumidor, no direito bancário, por exemplo, em que com frequência se utiliza desse procedimento para, em seguida, a promoção da ação correta e efetivamente adequada àquele caso, sem tentativas, sem achismos, sem vamos ver se cola, que é algo que, de fato, na nova processualística trabalhista tem sido muito evitado. No caso, ajudar o trabalhador a entrar com a ação, tendo que apresentar o pedido líquido e certo, né? Sem dúvida nenhuma. Isso eu deveria ter falado. Para além de para permitir que o empregado possa exercer o direito de ação com uma boa avaliação de riscos, vai permitir que o empregado liquide seu pedido. Porque a partir da existência e do conhecimento dos documentos que, a princípio, estavam só na mão do empregador, ele vai poder efetivamente avaliar qual o custo do direito que ele foi sonegado, ou que ele acredita que ele foi sonegado, e com isso estabelecer o montante que ele pretende receber. A liquidação, então, portanto, é muito facilitada. Uhum. Então, o senhor acredita ser cabível o procedimento de produção antecipada de provas nas causas trabalhistas? Totalmente cabível. Eu entendo que é algo a ser muito utilizado pelos operadores do direito, é algo que os colegas juízes não devem ser refratários, porque é extremamente vantajoso às partes e permite, como eu disse desde o início, uma tutela jurisdicional honesta,
porque se pleiteia o que se imagina e o que se conhece como dívida, nada mais do que isso, e de outra parte impede que o empregado seja surpreendido com documentos que ele eventualmente sequer sabia que existissem. Bom, doutor Daniel, a servidora Elisa Colossi mandou a seguinte pergunta aqui para o senhor. Quando o autor pretende obter documentos para possibilitar a liquidação dos pedidos da inicial, justamente o que a gente estava conversando, o correto é que ele entre, então, com a PAP ou com o pedido de exibição de documentos em tutela antecipada de urgência? Ela fez referência aqui ao artigo 300 do CPC. Muito bem, a Elisa é muito estudiosa. Teve uma época que ela ia a cada 15 dias lá em Curitiba estudar comigo numas aulas que eu dava à época. Essa pergunta é muito interessante. Veja bem, a gente pode imaginar que existe uma obrigação de fazer relacionada à entrega de documentos. Se imaginarmos que a solução a ser dada para que alguém obtenha um documento que está em nome de outra parte, seja a propositura de uma ação de jurisdição contenciosa, para que seja obrigada aquela parte a entregar um dado documento, a gente está imaginando uma solução em que há um processo judicial com início, fim e todos os recursos cabíveis a eles, pressuposto para um segundo processo para efetivamente resolver a lide. Essa tese é inaceitável? De forma nenhuma. É uma tese aceitável e há julgados nesse sentido, especialmente na justiça comum. Veja que isso ainda é novidade no direito do trabalho, no processo do trabalho, mas na justiça comum é algo que já está bem superado. Já é algo muito utilizado, muito antigo. Eu não posso pensar que ela está falando do procedimento cautelar, porque ali ela falou em exibição de documento. Ela não disse cautelar de exibição de documento. Esse, seguramente, a gente não deve mais utilizar, porque não existe mais no ordenamento brasileiro. Então, nós temos essas duas soluções. Ou reconhecer a viabilidade do PAP, que é um procedimento sumário, que não necessita de provas, que pode ter jurisdição voluntária e que é muito ágil, não admite recurso, ou a gente vai imaginar essa ação. Eu imagino que a jurisprudência vai caminhar para a utilização da produção antecipada de prova, justamente pelas vantagens que se tem, tanto de celeridade quanto de ausência de dupla sucumbência, que é um problema que vai ter na ação de exibição de documentos como obrigação de fazer, porque uma vez estabelecido que houve uma obrigação que não foi cumprida, de fazer o quê? Entregar um documento, essa obrigação vai gerar sucumbência, e aí, depois, nova sucumbência no momento em que esse documento gere um outro direito subjetivo. Bom, e é possível, então, dizer que a produção antecipada de prova tem natureza cautelar? Não, jamais. Como isso aí é algo que o novo CPC deixou muito claro. A cautelar de exibição de documentos ou a produção antecipada de provas como procedimento cautelar deixaram de existir. É uma ação autônoma de jurisdição voluntária ou eventualmente contenciosa, de acordo com o que a parte pleiteie e de acordo com como a ré venha se defender. Talvez a gente tenha a oportunidade de falar sobre contestação, e aí eu vou poder me estender um pouquinho mais sobre isso que eu estou querendo dizer. Vamos falar assim um pouquinho mais para frente. Só antes, a gente tem uma outra pergunta da servidora Elisa, que ela quer saber também se é necessário comprovar a negativa administrativa para o juizamento da PAP. O STJ tinha assentado em uma decisão de um recurso especial que era requisito da produção antecipada, da ação de exibição de documentos cautelar, e isso a gente está falando ainda em CPC de 73, que se fizesse um prévio requerimento administrativo e esse requerimento administrativo não tivesse obtido resposta em tempo razoável. Era assim que esse RESP decidia. E o motivo disso foi para evitar o que se chamou à época de indústria da ação de exibição de documentos. O que acontecia? Era mais fácil e mais economicamente vantajoso ao advogado que
que exigisse do banco os documentos do que a parte fosse até lá, pagasse o custo do extrato bancário de 1 ou 2 anos e para depois promover a ação. Então, por conta disso, passou a se exigir, por jurisprudência, essa questão prévia. Como o PAP, a princípio, não vai impor sucumbência, me parece que essa mesma exigência não tem motivo de ser no direito do trabalho, no processo de trabalho. Outro motivo é porque não existe custo algo que o empregado tenha que antecipar o empregador para poder obter aqueles dados documentos. Então, na minha concepção, não vai se exigir essa prévia tentativa administrativa. De toda forma, é claro que um advogado zeloso, para ganhar tempo, ou para evitar o assoberbamento na máquina judiciária, poderia tentar, mas o empregador não teria obrigação nenhuma de responder esse pedido. Bom, doutor Daniel, quais são os requisitos que devem estar presentes no pedido? Muito bem. Isso é muito importante para que se possa estabelecer as consequências. A produção antecipada de provas, ela exige que se apresentem na petição inicial as razões da necessidade da produção de prova, e isso tem um motivo, que é fazer com que o juiz possa avaliar se há interesse de agir em relação a esse pleito, e, além disso, mencionar com precisão os fatos sobre as provas, os fatos sobre os quais a prova há de recair. Por que mencionar com precisão esses fatos? Porque dependendo do resultado da produção antecipada de provas, se nós adotarmos os efeitos da exibição de documento que se faz no bojo de um processo principal, nós podemos eventualmente aplicar a conclusão do artigo 400 do CPC, que é: o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar, se o requerido não efetuar a exibição ou a recusa for ilegítima. Diante disso, é muito importante que se estabeleça qual é o fato a ser provado, porque na futura ação principal, o juiz que vem a receber pode dar por verdade aquilo que tentou se produzir prova e a outra parte não permitiu. Bom, muito bem. E quanto ao domicílio, então, da ação, onde é que ela deve ser proposta, doutor Daniel? Pois bem, o CPC estabelece que o pedido de produção antecipada de prova deve ser feita no juízo em que deve ser feita aquela prova ou no domicílio do réu. O processo de trabalho tem regra própria. Por conta disso, nos parece que devemos aplicar a regra da CLT e, então, definir a partir dos elementos que a gente costumeiramente define para a competência territorial da produção antecipada de prova, que se faça, então, no domicílio da prestação de serviço. Muito bem. E o juiz pode emitir valoração da prova produzida antecipadamente, doutor? Jamais. Esse é um outro pressuposto da produção antecipada de prova. O juiz que colhe a prova antecipada, ele não faz juízo de mérito sobre essa prova. Ele simplesmente atesta o fato que se tentou produzir a prova e se essa prova foi produzida ou não de acordo com a legislação. Então, a atuação do juiz na produção antecipada, ela é, a princípio, meramente homologatória. O juiz vai puramente atestar que aquela situação jurídica verificada naqueles autos foi observada, atendido os requisitos legais. Nada mais do que isso. Justamente por esse fato, porque o juiz, naquele caso, ele não é o destinatário da prova, a prova é para as partes avaliarem os riscos
da propositura ou não da ação, tentarem a autocomposição, podemos reconhecer a inexistência de prevenção, o que também é expresso no CPC. O que significa isso? Que o juiz da vara em que se produziu a prova não necessariamente vai ser o juiz receptor de uma eventual futura ação sobre o mesmo tema. E falando então da contestação, o réu pode contestar? Como é que fica a ação nesse caso? É interessante esse tema, porque a princípio a produção antecipada de provas estabelece que aqui no artigo, deixa eu achar só um minutinho, enfim, diz que não demanda defesa e não tem recurso. Aqui, nesse procedimento 382, parágrafo 4º, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção de prova. Esse artigo ele tem que ser interpretado de uma forma um pouco menos literal. Na verdade, há sim possibilidade do direito de defesa em várias hipóteses. Algumas hipóteses para garantir direitos constitucionais, como, por exemplo, intimidade, segredo de produção. Então, imagine um empregado que saiu da Coca-Cola e eu quero uma produção antecipada de provas porque eu quero saber a fórmula da Coca-Cola. Não, você não tem direito a isso. Ou eu quero que se faça um grampo, uma prova ilegal, uma prova ilícita, que se invada a residência, o domicílio de uma pessoa. A princípio, garantias constitucionais devem ser reconhecidas e devem ser respeitadas. Por isso, dependendo da prova que se pretenda produzir, eu quero que alguém confesse por meio de tortura. É claro, se admite a produção de prova. Não, se admite a defesa, desculpe. É evidente que a defesa, então, vai ser sempre permitida quando a produção antecipada de provas limitar direitos constitucionais, quando ela for exercida fora das previsões da própria produção. Então, exemplos em que não se enquadraria nos pressupostos processuais da produção antecipada de prova. Então, não está nenhuma das hipóteses dos incisos do artigo 381, o réu defende essa tese, ou, eventualmente, quando ele pretenda dizer que que aquela prova não deva ser produzida, por alguma razão que ele venha a encontrar no caso concreto. Bom, sobre essa questão, os servidores da Terceira Vara do Trabalho aqui de Florianópolis mandaram a seguinte pergunta. Mesmo admitindo conhecimento da previsão contida na primeira parte do parágrafo 4º do artigo 382 do novo CPC, segundo a qual nesse procedimento não se admite defesa, como o senhor comentou, apresentando a requerida, ainda que a título de mera manifestação, petição, em que circunstancialmente ataca as premissas de cabimento da produção antecipada de prova, afirmando-as inocorrentes. A pergunta, cabe considerar que materialmente houve formação de pretensão resistida para efeito de condenação em verba honorária? Seguramente. Veja que a defesa pode ser uma preliminar ou uma defesa de mérito. As defesas que atacam as premissas, como eles chamaram, ou os pressupostos processuais da ação de produção antecipada de provas, como eu prefiro dizer, é uma petição ou uma contestação que ataca as questões processuais. Então, está dizendo que aquele processo não pode se desenvolver de forma válida e regular. Portanto, ele deve ser extinto sem resolução de mérito. E se é assim, me parece que ele está se defendendo. E toda vez que houver contestação, e daí talvez eu responda aquela sua pergunta inicial, toda vez que houver contestação, a jurisdição deixa de ser seguramente voluntária, passa a ser contenciosa, e nesse caso, há sucumbência. A sucumbência do autor, se ao final o juiz compreender que a pretensão de produção da prova dele não merece guarida, ou a sucumbência do réu, se a decisão for em sentido contrário. Justamente, ele perguntar se pode haver honorários de sucumbência, então já está respondido.
Bom, a servidora Elisa também mandou mais uma questão. Ela ainda quer saber se é devida a condenação do réu em honorários advocatícios quando não há pretensão resistida à produção antecipada de provas. Nesse caso, não. Se não há nenhuma resistência, mas a pura e simples entrega do documento, por exemplo, ou observem que a gente costuma falar em produção antecipada de provas e sempre vai para o documento, mas não necessariamente precisa ser isso. Apresenta, a testemunha é apresentada e é ouvido, ou se faz uma produção de uma prova pericial e a parte contrária não se opõe à realização dessa prova, nós simplesmente estamos atestando um estado de fato, por exemplo. Nesse caso, não há qualquer contenciosidade. E toda vez que não houver resistência à pretensão, nós estamos diante de uma situação que não merece o pagamento a condenação em honorários de sucumbência. Bom, então, ainda sobre essa questão de honorários, a Elisa mandou mais uma pergunta. Ela fez uma hipótese aqui. Se caso seja deferida a produção antecipada de provas e indeferido o pedido de honorários, ela quer saber se cabe recurso ordinário pelo autor contra a decisão que indeferiu os honorários. Muito bacana. Olha só. Cabe sim, mas não pelo autor. Porque nesse caso, quem tem interesse recursal é o próprio advogado, já que o direito de sucumbência é dele. Então, quem vai recorrer vai ser o advogado e não o autor. O advogado do autor. Vai ser parte. Muito bem. O servidor Gessé Sense quer saber se no caso de produção antecipada de provas, no caso da prova pericial, como o senhor comentou, né, cabe pagamento de honorários advocatícios? O Gessé logo vai ser juiz. Eu o conheço também. E ele perguntou o quê? Você falou o nome dele, eu esqueci o que ele perguntou. Porque eu lembrei ele gostaria de estou saber, na expectativa. ele gostaria de saber se no caso de produção antecipada de prova pericial cabe pagamento de honorários advocatícios. Me parece que o objeto da prova não tem relevância. O que releva para a definição da existência ou não dos honorários advocatícios é tornar controversa aquela pretensão. Então, transformar a demanda em uma demanda contenciosa. Qualquer produção de prova é admitida e, se não houver oposição, não há honorários. Bom, muito bem. E qual que é o prazo legal, então, para apresentar as provas solicitadas, doutor? Pois bem, não existe um prazo estabelecido por lei. Quando não se há prazo, existem duas possibilidades. A primeira é se estabelecer o prazo comum de 5 dias, que é o prazo que o CPC estabelece quando não há prazo, ou se estabelecer um prazo razoável pelo juiz quando ele reconhecer a dificuldade da obtenção daquele documento. Então, veja, em não sendo estabelecido prazo pelo magistrado, o prazo será de 5 dias. Se o magistrado estabelecer outro prazo, será esse outro prazo que vai ser estabelecido. É muito possível que a produção antecipada de provas seja utilizada para exibição de documento. E se assim o for, muito provavelmente vai se utilizar o prazo de 5 dias, que aí está previsto no 396 e seguintes. Artigo 398. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Bom, respondido. Então, vamos à outra pergunta dos servidores da Terceira Vara do Trabalho de Florianópolis. Eles comentam o seguinte: sendo determinada a produção antecipada de prova documental, uma vez apresentada, essa sem qualquer oposição posterior do requerente e considerada apenas a previsão genérica do artigo 383 do novo Código de Processo Civil, qual a solução a ser dada ao procedimento, tanto nos autos como no PJR? Pois é, a solução nos autos seria uma simples decisão homologatória em que se estabelece a regularidade do procedimento. Ela não tem uma solução no artigo 487 nem no 489 do CPC. Não se estabelece um julgamento com ou sem resolução de mérito, porque a lógica do 487 e do 489 é para jurisdição contenciosa. Então, o procedimento meramente homologatório da jurisdição voluntária, ele não se soluciona por um dos incisos de um desses dois artigos. Diante disso,
seria uma sentença meramente homologatória do procedimento formal e da regularidade desse procedimento. E quanto ao PJE, eu sinceramente não sei se existe alguma viabilidade de lançamento de alguma solução para além do 487 ou 489. Aí teria que verificar no programa mesmo, eu não saberia responder. De repente, algum colega que está nos acompanhando aí do interior sabe a resposta, já pode mandar aqui para a gente. Se abrir lá na aba solução do PJE e dá uma olhada lá se tem alguma hipótese fora do 487, acolhimento, rejeição, extinção sem resolução. Se tiver alguma outra, provavelmente vai ser essa homologação, alguma coisa assim. Bom, também mais uma pergunta dos servidores da terceira vara do trabalho de Florianópolis. Eles dizem o seguinte: sendo determinada a produção antecipada de prova documental e quedando-se inerte a parte requerida, considerando também a previsão do parágrafo 2º do artigo 382 do novo CPC, segundo o qual o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Sim. Eles perguntam qual a providência caberia ao juízo adotar e se cabe a expedição de mandado de busca e apreensão. Pois bem, vai depender muito da pretensão da parte autora. Se a pretensão da parte autora for a apresentação de um documento para que tenha conhecimento desse documento, esse documento, então, é o âmago da questão, e não o fato que ele pretende produzir, é viável, sim, a determinação de alguma forma de busca e apreensão desse documento, por exemplo, ou a combinação de astreintes para que a parte contrária leve esse documento em juízo. Contudo, a pretensão pode ser a do artigo 400 do CPC, qual? Tornar verdade o fato que o autor narra como verdade. Se assim o for, então observe, tudo vai depender da forma pela qual que se busca nessa produção antecipada e o pleito que se faz. Eventualmente o juiz pura e simplesmente vai reconhecer na decisão homologatória que houve o pleito de exibição de documentos com o requerimento de que seja reconhecido veracidade do fato. Lembra que eu falei que o fato tem que ser narrado com clareza, justamente para essa questão. Do fato narrado na inicial e o documento não foi produzido. Ponto. A consequência disso, que está ali no artigo 400, quem vai dar ou não, mas eu imagino que venha a dar, é o juiz da ação principal. Futuramente, caso... Exatamente. Vale dizer... há duas possibilidades. O autor pode buscar um documento porque ele precisa desse documento, ou ele pode buscar um documento porque ele quer saber qual é a verdade desse documento. Se ele quer o documento pelo documento, a gente vai vai usar a busca apreensão, vai buscar astreintes. Se ele está preocupado com o documento pelo que ele representa, pela verdade que ele representa, a não apresentação de documento impõe o reconhecimento da verdade que ele disse no início do pedido de produção antecipada de prova. Muito bem, então só para fazer constar que essa também era mais uma dúvida do GSEC que tinha enviado para a gente sobre essa questão da busca e apreensão. Desculpem. E agora então vamos para outra pergunta da servidora Giane Gavard, da 2ª VT aqui de São José. Ela gostaria de saber o seu posicionamento, doutor Daniel, sobre a ação de produção antecipada de prova para a realização de perícia técnica a fim de verificar condições insalubres ou periculosas no ambiente de trabalho. Sim, é uma questão bem interessante. Não só para a realização de perícia, como para a obtenção de documentos como NETEP, NETEP não, PPRA, PCMSO, lista de EPIs que foram ou não entregues para o empregado, como também a própria produção da perícia nesse caso. Vai ter uma dificuldade na realização da perícia, que é a seguinte: o interessado na produção de prova antecipada, ele arca com os custos. A gente não fala em sucumbência nessa hipótese. Então,
necessariamente o empregado vai ter que arcar com os custos dessa perícia. E talvez por esse motivo não seja utilizada esse meio de prova. Em que pese eu reconheça a viabilidade de concessão de justiça gratuita para pedidos de produção antecipada de prova. O que significa que, eventualmente, o interessado, no caso o empregado, se beneficiário da justiça gratuita, vai obter a prova pericial paga pelo erário e, posteriormente, na ação principal, se reconheça que ele, de fato, era sucumbente, ele continua beneficiário, ou se a outra parte for sucumbente, a gente vai ter um problema que vai ser quem vai cobrar, o juiz de ofício ou a AGU por meio de ação própria. Mas isso aí é um assunto que, se tiver oportunidade, vai ser interessante falar. Eu só vou adiantar aqui alguns questionamentos que o GCE também mandou para a gente sobre essa questão da prova sobre tá aproveitando, né? Sobre essa questão da prova pericial. Ele gostaria de saber de quem que arca com os custos, né? Eu acho que, como eu mencionei, o interessado arca com os custos. Se for beneficiário de justiça gratuita, quem vai arcar é a cotação orçamentária do TRT. Uhum. Não sei se de repente já responde essa aqui, que ele também questiona se a produção antecipada de prova, considerando que não há análise de sucumbência, a quem cabe o pagamento dos honorários periciais, né? Acho que já Isso. E daí nessa linha ele faz mais dois, acrescenta, né, outros dois questionamentos. Primeiro, poderia-se dizer que o interesse na produção de prova é unicamente nesse momento do requerente e por isso não caberia a ele o pagamento, independentemente do resultado da prova? Nesse caso, o requerente poderia pedir o ressarcimento dos honorários em uma futura ação? Seguramente, se a ação digamos assim, a prova lhe foi favorável e ele reconheça que vale a pena a propositura de uma ação subsequente, nessa ação subsequente, entre os prejuízos que ele sofreu com o acidente de trabalho, também está o prejuízo do custo processual prévio da perícia, que ele teve que antecipar, e que ele vai poder seguramente pleitear como danos materiais sofridos em decorrência do ato ilícito do empregador, num segundo momento, pela necessidade da produção da prova, né? Que também é um custo que ele vai ter, como os remédios e etc., ele também teve que pagar uma perícia antecipada. Tá bom. E ainda, então, a segunda pergunta que o GCE fez é se o requerente for beneficiário da gratuidade judiciária e não tiver créditos em outro processo, a União pagará o perito? Isso aí, como eu havia dito, sim, a União arca com esse custo, e aí talvez eu esteja até antecipando, mas eu acho que ele vai querer saber também. E se for beneficiário de justiça gratuita? Porque as perguntas deles estão sempre assim. E aí, se a União pagou e no final a ação de acidente de trabalho foi julgada procedente, então se verificou que havia nexo causal entre a doença que esse trabalhador adquiriu e o trabalho, e, portanto, o empregador merece a condenação pela responsabilidade civil, e, portanto, vai pagar os danos emergentes, os lucros cessantes, os danos morais a esse trabalhador. E aí esse trabalhador, nessa ação antecipada, houve um custo que foi inicialmente arcado pelo Estado e que agora nós sabemos que a responsabilidade seria do vencido da ação principal. Nessa hipótese, me parece que há duas saídas. Uma saída mais conservadora, que é reconhecer que essa pretensão é exclusiva do Estado e, portanto, quem deve promover a demanda específica em prol do Estado é a AGU, e aí a AGU proporia uma ação contra esse empregador que foi sucumbente nessa ação, ou me parece que o juiz pode reconhecer isso como algo a ser saneado naquele processo também, e aí como um gestor mais ativo
do processo, talvez numa posição até um pouquinho mais proativa, que a gente tem cada vez mais reconhecido. É comum, vemos em demandas, por exemplo, que se reconhece o pagamento de seguro-desemprego indevido, que o juiz, na decisão, devolva o seguro-desemprego que você recebeu indevidamente, também se pode fazer essa condenação, que a parte, então, promova o ressarcimento ao Estado desse crédito. Eu, particularmente, tomaria esse entendimento como válido, e condenaria o vencido a arcar com os custos dos custos da perícia realizada na produção antecipada de prova, que é bem interessante que a gente reconheça, vai estar no bojo da ação principal, porque o autor vai juntar na ação principal todos os autos da produção antecipada de prova. Então, o juiz da ação principal, que eu não gostaria de chamar de principal, mas fica fácil de entender quando a gente fala em principal, ela não tem necessariamente essa relação de causa e efeito, mas seria o juiz dessa ação em que se faz a demanda da vida, vamos dizer assim, mais tecnicamente, do bem da vida, esse juiz tem acesso para verificar quem pagou por aquilo, e se for no erário, determinar o ressarcimento. Bom, a Elisa perguntou também aqui se a PAP interrompe o curso da prescrição para propositura da ação principal. Muito interessante. A reforma trabalhista estabeleceu que, salvo o melhor juízo, artigo 11, parágrafo 3º, mas não estou bem certo, que a única forma de interrupção da prescrição seria a propositura de uma ação judicial. Nesses termos, a reforma ela restringiu mais o direito do trabalhador do que se admite a qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa, trabalhador ou não, tem várias formas de interrupção da prescrição. Entre elas, o protesto judicial, o reconhecimento da dívida pelo réu, entre outras hipóteses previstas no Código Civil. Me parece que não podemos dar interpretação restritiva ao artigo 11, parágrafo 3º da CLT. Nesse sentido, eu reconheceria que todas as hipóteses previstas no Código Civil são aplicáveis à relação de trabalho. Portanto, pode-se imaginar que se faça na produção antecipada de prova um pedido de interrupção da prescrição. E nessa hipótese, certamente o juiz da produção antecipada de prova pode reconhecer essa cumulatividade com um protesto interruptivo da prescrição e, a partir daí, reconhecer que houve a interrupção da prescrição. 2 adendos. O STJ já reconhecia que a promoção da ação cautelar de exibição de documentos era suficiente por si para interromper a prescrição dos fatos relacionados àqueles documentos. Imagino que, mesmo sem esse pedido de interrupção, seja viável que a jurisprudência trabalhista caminhe nos mesmos termos do que o STJ reconhecia em relação ao tema. A segunda questão que me parece muito importante mencionar sobre esse tema é que a interrupção da prescrição não vai se dar para o contrato de trabalho, mas sim para os fatos objetos da produção antecipada de prova. Então, se eu estou investigando na produção antecipada de provas a duração do trabalho, a prescrição continua correndo para as férias. Então, caso se queira interromper de forma plena a prescrição para outras demandas que não estão no bojo da produção antecipada de prova, seria indispensável a acumulação do pedido de produção antecipada de provas com interrupção de prescrição, com a expressa declinação de que direito se pretende ter interrompida a prescrição. Eu não sei se o senhor chegou a comentar aqui. A Elisa, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a súmula 268 do TST. Ela colocou aqui uma vez que os pedidos da PAP e da ação principal não são idênticos. É isso aí.
Então tá, respondido aqui. Bom, vamos para a próxima a segunda aqui. questão que eu falei que era muito importante mencionar. Então tá. Bom, o servidor Rafael Araújo Lima, da 4ª VT de Chapecó, fez o seguinte comentário. Determinado trabalhador, ele criou uma situação aqui hipotética. Determinado trabalhador pretende entrar com uma ação para cobrar diferenças de horas extras contra seu antigo empregador, o qual possui mais de 10 funcionários. Em razão disso, postula a apresentação de cartões pontos com base no artigo 381, inciso 3º aqui do CPC. O empregador não os apresenta. O empregado ingressa com a reclamação e, por ocasião da defesa, a reclamada junta cartões pontos. O reclamante pleiteia a exclusão dos documentos, alegando preclusão em virtude da ausência da apresentação na ocasião da produção antecipada de provas. Como deve proceder o magistrado nesse caso? Dar razão ao pleito do autor. De fato, não produzida a prova no momento em que se buscou antecipação, essa mesma prova não pode ser repetida no outro processo. Justamente porque não haveria nenhum sentido em se buscar a produção antecipada da prova e, posteriormente, no momento do, abre aspas, vamos ver, se apresentasse esse mesmo documento, surpreendendo a parte. Observe que uma das razões da produção antecipada de prova é justamente essa avaliação de risco. Então, avaliou-se o risco dentro de uma dada situação jurídica e, posteriormente, essa situação jurídica é alterada no bojo da ação principal. Isso é inviável, não seria aceitável. Para além da inviabilidade do conhecimento desse documento, seria, eventualmente, até uma atitude de má-fé da parte que o apresenta. E quais são os limites, doutor Daniel, assim, para a atuação do juiz, digamos assim, da ação principal, como o senhor comentou, né? Depois da produção antecipada de provas? Eu acho que a forma mais bacana de se compreender a produção antecipada de provas é imaginar que nós estamos diante de uma situação em que a gente está fora do ordinário em um processo. Ordinariamente, nós temos 3 fases num processo: fase postulatória, fase instrutória e fase decisória. A produção antecipada de provas, ela faz um corte no momento da fase de instrução e lança esse corte para um momento pretérito à fase postulatória. Diante disso, o juiz que recebe a demanda em que já se fez a fase antecipatória e que já teve esse corte na fase instrutória, tem que reconhecer que a instrução do processo já foi parcial ou totalmente feita em antecipação. E aí ele deve acatar essa prova produzida pelo valor que ela tem, que ela deva ter naquele caso, sem repeti-la, mas, por outro lado, sem impedir que outras provas sobre o mesmo fato, que não requeridas na antecipação, possam ser feitas. Então, eventualmente, eu fiz um pedido de produção antecipada de prova documental. A questão documental daquele fato narrado cuidadosamente na produção antecipada está encerrado. Eu não posso mais produzir documentos, mas eu posso produzir testemunho. Então, talvez a forma mais didática de se reconhecer as consequências da produção antecipada de provas é justamente imaginar esse corte. Saímos do tradicional processo e lançamos uma fatia da fase de instrução para uma outra ação autônoma. Bom, vamos então à última pergunta dos servidores da terceira vara do trabalho de Floripa aqui. Eles gostariam de saber, então, se cabe a fixação de custas no procedimento de produção antecipada de provas. Cabe sim, seja uma hipótese de jurisdição voluntária, seja uma hipótese que se transformou em jurisdição contenciosa, cabem custas.
As custas são pagas pelo interessado, se estivermos falando em simples homologação de jurisdição voluntária. Se houver pretensão resistida, partimos para as regras ordinárias do processo do trabalho, em que se estabelece custas também, né? E nesse caso também a sucumbência. Bom, a gente encerrou aqui as perguntas enviadas pelos colegas do interior, as que a gente tinha preparado também. E eu deixo a palavra para os colegas aqui presentes. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, a gente leva ali, o Jefferson leva o microfone. Eu vou iniciar aqui com as perguntas dos nossos colegas também do interior, tá? Então, nós temos, talvez tenha até passado alguma, né? Algum assunto, mas os servidores da vara de Curitibanos perguntam, né? Conforme o doutor falou, não haverá, ou uma afirmação, não haverá sucumbência no PAP. Nesse aspecto, a jurisprudência do TST é pacífica, que ante o princípio da demanda, quem deu causa tem que pagar honorários de sucumbência. E continua. Assim, no PAP, tendo em conta que a empresa deu causa ao ajuizamento da ação, não seria correto afirmar que há honorários de sucumbência? Não, observe que não necessariamente a empresa deu causa ao ajuizamento do PAP. Essa premissa estabelecida pelos colegas de Curitibanos, infelizmente, não tá correta. Observe que ela está partindo do pressuposto daquela ideia do STJ que exigia o prévio requerimento administrativo. Desde o início eu mencionei que me parece que no processo do trabalho esse prévio requerimento administrativo é dispensado. Diante da dispensa, a simples apresentação do documento por si é suficiente para resolver a questão, e nesse aspecto, sem resistência à pretensão, me parece que não é caso de condenação em honorários de sucumbência. Claro, minha posição. A Juliane Lima, ela pergunta, doutor Daniel, caso o empregador não junte os documentos ou não produza a prova pretendida pelo trabalhador, caberá a imposição de alguma penalidade, multas, etc.? Também tratamos desse tema no curso da nossa explanação. Vai depender da pretensão formulada na petição da produção antecipada de prova. Se o empregado ele pretende a obtenção do documento pelo documento, nesse caso, seria viável ao juiz a cominação de astrientes ou a determinação de busca e apreensão. Agora, se o empregado pretende que seja apresentado um documento para que se observe o que está nesse documento, e o que releva, portanto, não é o documento em si, mas o estado de fato que esse documento representa, nessa hipótese, me parece que seria o caso de se reconhecer ao fato narrado com precisão na petição inicial do PAP os efeitos da exibição de documento incidental que está prevista ali na seção 6, a partir do artigo 396, e especificamente a do artigo 400. O juiz da ação subsequente vai presumir verdadeiro o fato narrado na petição inicial do PAP pela não apresentação do documento essencial que ele representa. A Juliane faz uma outra pergunta, que eu acredito que já foi respondida, mas ela faz uma outra na sequência. É possível o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e ainda seus honorários periciais, caso seja produzida a prova pericial? E ela continua. Caso os documentos não sejam apresentados, o autor poderá formular pedidos sem liquidação com base nos resultados do PAP? Como ele estabeleceu as premissas que vão ser consideradas como verdade, vamos pensar na jornada, que eu trabalhava tantas horas, eu posso fazer o pedido liquidado com base no que eu estabeleci como premissa de verdade e no requerimento que eu vou fazer de que se pressupõe a verdade aquele fato, na medida em que o empregador não apresentou os cartões ponto, por exemplo. Se o documento é essencial, ele vai ter outros elementos de coerção para que se obtenha
na ação do PAP. Se não obtiver, aí não tem outra solução. Mas, a princípio, me parece que sempre vai haver uma solução para a questão da liquidação. Porque, na pior das hipóteses, o fato que ele queria que fosse verdadeiro vai ser considerado verdadeiro. Então, aquele fato que ele narra se transforma em verdade. E ele pode liquidar o pedido a partir daquele fato que ele narra como verdade. Bom, agora colocamos as perguntas. Boa tarde, doutor Daniel, tudo bem? Doutor? Eu tenho alguns questionamentos aqui, porque realmente é uma situação que provavelmente vem recente para a gente. Tenho certeza que você estudou muito sobre isso. Uma dúvida que eu tenho é, se a alegação específica do fato é um requisito, tal como foi destacado, como que a gente compatibiliza com o inciso 3º, que refere quando o prévio conhecimento do fato possa justificar, no meu ponto de vista, pressupondo que o requerente não tem o conhecimento do fato. Ele quer justamente saber qual que é o fato. Aí como ele vai alegar um fato a ser provado se ele, na verdade, está buscando saber? E vou aproveitar inicialmente a pergunta para estender os meus, agora nominalmente, boa tarde inicial aos colegas Fábio e Zelaide, que se fazem presentes aqui. E o Fábio veio para me apertar, né, Fábio? Não foi a intenção. Claro que foi, mas não tem problema, é bom assim. Olha só, os pressupostos processuais da produção antecipada de prova estão no artigo 381, sem dúvida nenhuma. O exercício desse direito autônomo, ele vai ser feito no caso concreto. Há situações em que o autor conhece o fato, e aí a gente está pensando na vida, a gente está pensando no mundo fenomênico, não no mundo processual e nem no mundo formal. Então ele conhece o fato, ele sabe o horário que ele trabalhava, e ele quer buscar o documento. Nessa hipótese, ele tem como descrever o fato. Eu trabalhava das 6 da manhã à meia-noite e eu quero os cartões ponto que eu assinava. E, eventualmente, ele pode, e preferencialmente deve, desde logo, informar se esse documento retrata fidedignamente essa situação, porque de fato eu assinava, ou não. E aí é uma situação em que a gente vai, não sei, com certeza você está a par, 1 ou 2 meses atrás, o TST disse que não precisava assinar o cartão ponto, tá lembrado? Sim. Bastava apresentar o espelho, mesmo sem assinatura. Então aquele espelho mensal assinado pelo empregador, pelo empregado, foi dispensado como um requisito, porque de fato não está na lei dizendo que precisa espelho mensal assinado pelo empregado. A gente fala cartão ponto, controle formal de jornada. Então, o controle eletrônico sem assinatura para o TST seria suficiente. Eventualmente, ele reconhece a existência de um controle formal que ele assinava e que ele via lá que havia regularidade, e é esse que ele pede. Então, eu quero os controles de ponto que eu assinava. Nessa hipótese, então, ele tem conhecimento. Hipótese diferente, pode acontecer isso, aí a gente está falando de uma ação em que se busca as notas fiscais das vendas dos produtos que eu realizei no curso do contrato para saber qual é o valor correto das minhas comissões. Esse, de fato, eu não tenho ideia. Eu não sei quais foram as notas, quantas foram, para quem eu vendi. Nessa hipótese, a minha preocupação, o meu relevo principal está no documento e não no fato. Nessa hipótese, eu vou narrar, na medida do possível, o que acontecia e vou querer o documento. E aí, nessa hipótese, eu não vou pleitear o efeito do artigo 400, se tornar verdade um chute qualquer que eu faça na produção antecipada de prova, mas sim que o juiz consiga aquele documento. Como? A qualquer custo. Astreinte, busca e apreensão, ofício para a Receita Federal,
de algum jeito, o juiz vai conseguir esse documento. Por quê? Porque eu quero o documento. Então, me parece que vai depender muito da situação concreta, da viabilidade do empregado conhecer ou não, e pelo menos ele vai ter que, se ele não puder narrar o fato específico, que o documento nada mais é do que uma fotografia de um fato num dado momento, num dado lugar, por isso que, em regra, o documento tem lá data e local, ele vai ter que narrar o que ele quer. Então, o fato eu não sei, mas o documento eu sei. Então, me arrume o documento. Eu acho que a solução da sua resposta vai estar mais ou menos nisso. A indagação era justamente essa, por eu refletindo bastante, Claro, pensando justamente isso é algo nessa que nós vamos nos... nessa Eu imagino situação. que logo a gente vai ter muito PAP para avaliar. E daí eu, raciocinando, pensei justamente isso. Falei, mas será então que a gente vai permitir ele sabendo o fato, sabendo que vai ser comprovado, ou seja, ele já tem uma pretensão ali. Ele não está querendo buscar um conhecimento. A gente vai permitir que ele se utilize desse PAP antes, para, na verdade, pensar se ele vai ter viabilidade de ganhar, e isso utilizando para se esquivar de uma verdadeira sucumbência, porque se fosse somar todas as horas extras que sejam, intrajornada, interjornada, não sei o quê, quando na verdade o papo ele vai botar R$1.000 no valor da causa. Então daí ele vê, ele provou, ok, está aprovado, agora eu entro com a ação. Agora eu realmente me submeto aos riscos do jogo. Antes disso eu estou só me utilizando do subterfúgio. Por isso que eu indago pensando nisso. Falei, me parece que se ele tem o conhecimento do fato, se ele tem uma alegação específica, ele tem que utilizar a ação e se submeter aos riscos. Eu vou só discordar do termo. Não acho que seja um subterfúgio. É um direito previsto no CPC. O CPC o legislador optou por dar essa faculdade às partes de avaliarem os riscos do jogo processual, preteritamente ao início desse jogo. E a gente está pensando no processo do trabalho, mas se a gente lançar para o direito do consumidor, isso não é nada muito que chame atenção ou que a gente possa reconhecer como algo ligado a um subterfúgio ou uma forma de pleitear direito que eu não tenho de verdade, ou que eu não deveria receber por alguma premissa ideológica que a pessoa que tome essa atitude tenha, que tome essa decisão tenha. Na minha concepção, o legislador fez a opção de permitir que aquele que não tenha o acesso pleno à organização material faça uma prévia investigação e decida. A gente poderia argumentar na mesma linha do que você comentou para uma pessoa que fez um contrato de financiamento bancário. Você chegou lá, assinou lá na frente do gerente todos aqueles documentos que eles te deram uma cópia de tudo aquilo, todo mês você ia lá, pagava o boleto. Por que agora você quer o contrato, os boletos, se você podia ter guardado todos aqueles boletos, todos aqueles contratos, e ninguém impõe como algo muito fora de premissas éticas que o consumidor faça esse requerimento. O empregado pode fazer esse requerimento direto também ao seu empregador e avaliar e esperar que ele dê ou não os documentos. Não imagino que seja como disse desde o início, uma premissa para o exercício do direito. Mas se a gente estiver falando, se a gente quer agora falar de um processo do trabalho ético, e eu imagino que seja tanto a minha quanto a sua pretensão, a gente tem que pensar dos dois lados. Tanto do lado que busca direitos que não tem,
e aí o empregado deve arcar com a sucumbência em relação a isso, como também do empregador que surpreendia o empregado com documentos que o empregado jamais imaginava que um dia poderia ter. Você sabe que também existe esse outro lado. Então, a produção antecipada de provas, como ela primordialmente não tem sucumbência, não gera maiores problemas para o empregador. Ah, quer o cartão ponto? Está aqui. Quer o TRCT? Está aqui. Quer o LTCAT da empresa? Está aqui. Quer o PCMSO da empresa? Está aqui. Quer o recibo DPI? Está aqui. Aí avalie. Me parece, eu vejo com bons olhos o exercício desse direito, não vejo assim como uma tentativa de burla aos riscos do negócio processual. Claro, minha visão. Finalizando e puxando um gancho disso, é justamente nesse ponto eu também chego, porque raciocinando sistematicamente, eu atingi uma conclusão diversa no sentido de que a cautelar de exibição permaneceria como um objeto diverso. E aí sim, justamente no que você acabou de referir. Quer o cartão de ponto? Tome. É a cautelar de exibição. Você não está alegando um fato a ser comprovado, você só quer o documento. Quer o PPRA? Tome. Sem problema, entendeu? Nesse aspecto que eu vi que seriam objetos diversos, com finalidades diversas, a atingir a necessidade da compatibilização da existência dos dois. Uhum. Até pela inexistência de tipificação das cautelares, né? Não há necessidade, de fato, que as cautelares sejam típicas. Mas observe, se a satisfatividade do pleito se obtém com a tutela cautelar, a gente não pode chamar mais de cautelar. Porque senão a gente vai estar incorrendo no mesmo erro do CPC de 73, que era a criação de cautelares satisfativas e não satisfativas. O pressuposto de uma cautelar é não ser satisfativa, ou ela não é cautelar. Então aí a gente está chamando uma coisa de B, mas a gente quer dizer que ela é exceção do B. Então não chame de B, chame de C. Aí você não precisa dizer que é exceção do B. Me parece que o CPC de 2015, nesse aspecto, agiu bem ao juntar as duas hipóteses satisfativas relacionadas à antecipação da prova em um único momento. E aí, cabe agora ao intérprete reconhecer que no procedimento do artigo 381 e seguintes, cabem todas as produções as provas previstas nas sessões que vêm subsequentes. Então, eu posso, na produção antecipada de provas, querer a exibição de documento. E nessa hipótese, eu somo os artigos da seção 2 com os artigos da seção 6, da exibição de documento, e dou os efeitos que eu quero aquela prova. Por outro lado, caso eu não queira a exibição de documentos e o efeito de tornar veracidade o fato que eu alego pelo não cumprimento, na hipótese da produção de documento mesmo. E aí, nessa hipótese, eu quero produzir o documento X. Então, eu estou lá na seção 7. E aí, como eu quero produzir o documento X, e é esse documento que eu quero, e não o fato que está lá, primordialmente, aí eu utilizo das trintes, de busca e apreensão, e assim sucessivamente. Nesse caso, veja que desde o início, a pretensão não é uma pretensão contenciosa. Porque na hora que eu peço busca e apreensão, as trintes, eu não tô pedindo jurisdição voluntária, eu não estou pedindo homologação. Eu estou pedindo que se exija de alguém algo. E aí, nesse aspecto, a gente pode tomar dois caminhos. Ou o PAP, ou uma ação autônoma de obrigação de fazer. E me parece que a escolha da ação autônoma de obrigação de fazer, ela é muito cara e muito demorada por Estado, para que a gente não adote essa interpretação mais ampliativa do PAP. Na minha concepção, claro. Que é isso. É um prazer. Não sei, tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Daniel? Aqui eu tenho um comentário do Dr. Narbal Filete, lá de Tubarão,
para transmitir os parabéns ao Dr. Daniel pelos conhecimentos, pela segurança, pela clareza nas respostas aos questionamentos. Então, está feito aqui. Obrigado, Narbal. Obrigado saber que você está nos assistindo. Eu vou aceitar só pela metade, porque eu sei que o resto foi pela amizade mesmo, do que se disse aí. Enfim, doutor Daniel, gostaria de saber se gostaria de fazer alguma conclusão para a gente fechar esse assunto. Sim, eu concluiria a minha participação aqui agradecendo a paciência de todos os presentes. Eu sei que é um tema que é árido, porque é algo que a gente acha que vai ter que resolver daqui uns dias, mas a gente não sabe se vai, porque eu tenho percebido que a advocacia tem sido um pouco resistente em relação à utilização do exercício da produção antecipada de provas. Me parece que ainda se está tentando lutar contra a liquidação dos pedidos. Então, reiteradamente, eu recebo ações em que o autor diz: eu não estou liquidando porque eu não tenho como liquidar. E existe essa prerrogativa no CPC. Só que eu não ter como liquidar não pode se fechar os olhos da possibilidade da produção antecipada. Pode sim, posso liquidar, se você produzir a prova antecipadamente. Então, talvez quando a advocacia de fato utilize esse direito com mais vigor no processo do trabalho, esse tema vai ser um terço ou talvez até metade de todo o nosso trabalho na vara, porque metade vai ser produção antecipada de provas e daí essas produções antecipadas de provas vão se transformar nas ações. Eventualmente vai ter alguma ação sem produção antecipada de prova, eventualmente vai ter uma produção antecipada de prova que as partes autocompuseram ou optaram por não promover a ação porque, realmente, eu já recebi isso aqui, não tenho direito. Encerrou o assunto. Que é a hipótese ideal, né, me parece, quando a gente quando eles por si descobrirem que eles podem se acertar sozinhos. Eu sempre brinco lá na vara do trabalho que a hora que as partes descobrirem que não precisam dos advogados e do papai judiciário para resolver o problema deles, a gente perde o emprego, né? Então, é algo que... tirando a brincadeira, colocando ao lado da brincadeira, é algo de uma sociedade mais evoluída, né? Algo que me parece que a gente deve buscar e caminhar para esse sentido. Passando à fase de agradecimento, eu queria ressaltar que a produção antecipada de provas ainda é um tema que não tem qualquer decisão e não tem ainda grandes trabalhos jurisprudenciais a respeito, infelizmente. É algo que vai começar a aparecer agora, e aparecendo, eu tenho certeza que muito do que eu falei aqui vão ser reconhecidos como equívocos, mas peço que reconheçam que o que eu estou fazendo é meio que entrando numa caverna com uma lanternazinha bem pequenininha, que é a que eu infelizmente tenho, são meus conhecimentos parcos na área, para tentar iluminar um pouquinho, tentar enxergar alguma coisinha e, a partir daí, iniciar um trabalho mais volumoso em relação a isso. E, para finalizar, mas antes eu quero falar mais uma última coisa, mas quase finalizando, pedir para que os colegas e os colegas juízes e os servidores não olhem o PAP com maus olhos, mas sim olhem o PAP como uma possível solução de demandas. Porque, eventualmente, e o caminho vai ser esse, o PAP por si vai resolver a demanda, vai resolver a lide, ou talvez vai minimizar. Então, dos 10 pedidos que eu, advogado, achava que eu teria que promover contra o empregado, eu vou ter 2 ou 3. Então, o PAP é um solucionador de problemas e não um criador de problemas. A primeira vez que apareceu que eu fiquei sabendo que apareceu lá em Itajaí, foi extinto sem resolução de mérito por falta de interesse. Eu pensei,
deixa eles verem lá, vai ser bom. E aí a gente está tentando mudar essa questão, então eu deixaria isso. E para finalizar, eu queria pedir desculpa a vocês, mas eu estou com uma forte bronquite hoje, então a minha voz está bem pior do que ela deveria ser. Eu fiquei tossindo igual deve ter ficado horrível no vídeo, aquela barulhão lá, mas infelizmente é algo que me acompanha desde a minha nascença e não sei se tem solução. Faz parte. O ar-condicionado ajuda, contribui. Eu também aqui entrei nessa e comecei a tossir também. Aproveito então e peço desculpas. Bom, enfim, então. Lembrei, né? Agradeço. Daniel, Opa, licença, posso claro, só fazer uma por favor. observação? Eu pedi a sua paciência, eu sou Fábio aqui da Terceira Vara da Capital, Oi, Fábio. servidor. Eu gostaria de pedir para o senhor repetir aquela solução para ser dada nos autos. E até eu me lembro uma situação com o doutor Chedid, com quem eu tive a honra de trabalhar antes de entrar no tribunal. Ele contava que no começo da carreira dele de magistratura, ele ditando uma sentença e o servidor lá na máquina de escrever, aí ele ditou o resultado e o servidor parou. Aí ele achou que tinha dado, o cara não tinha entendido, ditou de novo e ele não escreveu. Ele disse, o que está vendo? Ele disse, não, doutor, o senhor me desculpa, mas é que essa solução não pode. Ele disse assim, mas como assim? Eu sou o juiz? Não? Como assim a solução não pode? E ele disse, não, mas é que tem o boletim que eu tenho que mandar todo mês para o tribunal e essa solução não está prevista. Então, essa é aquela questão ali da solução nos autos e no PJE. Pois é. E eu confesso que vou pedir aos meus colegas lá que são especialistas em PJE, coisa que eu não sou, para ver se existe a possibilidade de lançar aquele resultado. Tá, olha só. O PJE acaba fazendo aquela máxima do rabo balançar o cachorro e não o cachorro balançar o rabo com alguma frequência. Existem decisões que o CPC prevê que são inviáveis de se ter no processo, no PJE, como por exemplo, você, por exemplo isso, ou você ir tomando decisões de mérito na medida da viabilidade, e aí a gente não está falando de antecipação de efeitos, mas sim de tutela definitiva em cadeia, que você poderia tomar uma decisão sobre um fato que você evidentemente já está reconhecendo com cunho de definitividade e manter o processo em relação a outra parte. Mas olha só, eu abri aqui. O artigo 487 diz que as hipóteses em que há resolução do mérito. A resolução do mérito quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido. Isso aí está previsto lá no PJE. Decide sobre a decadência ou prescrição. Tem a opção lá no PJE. Homologa o reconhecimento da procedência do pedido, a transação e a renúncia. Não é nenhuma hipótese. Se eu estou falando de jurisdição voluntária, porque eu só vou homologar a regularidade do procedimento. Homologando a regularidade do procedimento formal, a formalidade. O autor... seria uma decisão mais ou menos no seguinte sentido. O autor requereu ao réu a entrega dos cartões ponto. Os cartões ponto foram entregues, o procedimento foi regular, o processo está extinto pelo atingimento do seu objetivo. É isso. É uma decisão muito simples. Não está no 487. A outra hipótese em que a gente trata de solução de sentença está no 485. E o 485 diz as hipóteses em que o juiz não resolve o mérito. E aí ele diz lá, eu indefiro a inicial, o processo fica parado, não promoveu os atos, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, perempção, litispendência, coisa julgada, falta de legitimidade de interesse, convenção de arbitragem reconhecida, homologa a desistência, morte da parte, que é direito intransmissível, e nos demais casos prescritos neste código. São essas as hipóteses de extinção sem resolução do mérito. São 10 que estão ali previstas. Se o programador do PJE se limitou às 10 opções do 485 e às 3 opções do 487, não tem solução no PJE.
ainda. Vai ter que fazer um chamado e dar uma solução. Que eu não sei qual vai ser, mas me parece que o mais próximo, se não tiver um específico, vai ser homologar o reconhecimento do pedido, que vai ser o inciso 3A do 487. Conquanto não vou ensejar custas ao réu nessa hipótese. Por quê? Porque esse reconhecimento do pedido, ao contrário daquele previsto no 487, não impõe sucumbência. Eu estou reconhecendo o interesse dele de ter aquele documento e não reconhecendo que ele tem direito subjetivo contra a minha pessoa. Por isso que não pode ter sucumbência. Então, se não tiver outra solução, eu utilizaria o 4873A, mas colocaria lá custas pelo réu zero e de algum, não sei se vai abrir a possibilidade de janelinha de custa para o autor ou não. Aí é a questão mais da programação. Obrigado. Só mais uma observação. Nos cursos que fazendo por causa da reforma da CLT, na Matra, o hoje ministro Alexandre Ramos, nessa óptica do PAP enquanto instrumento para evitar ações, não estávamos falando do PAP propriamente dito, mas ele comentou sobre o princípio da cooperação. E ele falou, para que ficar pedindo, ter que acionar o judiciário para pedir documento? Poderia o advogado, o trabalhador, ligar para o advogado da empresa e pedir, olha, eu preciso dos cartões pontos e dos recibos para ver se o meu cliente tem alguma ação a ajuizar. E quando ele fez o comentário com base no princípio da cooperação, foi uma risada. Todo mundo se olhou, a plateia era quase toda de advogado, eram pouquíssimos os servidores, mas todo mundo se olhou e ficou aquela coisa assim, parece bom, mas na prática... Mas entraria nessa linha do PAP também de ser visto com bons olhos, como o doutor falou, né? Para evitar ações, né? Claro, certamente. Lembra que lá nos meus considerandos finais eu falei que numa sociedade mais civilizada, intermediários de solução de conflito não existem. As partes sentam, conversam e solucionam entre si. Nós somos intermediários de solução de conflitos, o mais caro que existe. Forte, vamos dizer assim, da palavra final. Normalmente, a nossa solução é aquela que os pais dão para os filhos que estão brigando e ele entra na sala assim. Não quero saber quem está certo e quem está errado. Quieto os dois. Ninguém mais fala sobre isso. Coisa julgada. Entendeu? Infelizmente. Mas é a solução que nós temos no estado da arte e do direito atual. Ninguém inventou nada melhor. Diante disso, eu imagino que se o advogado da parte contrária conseguir esses documentos de forma suassória, vai ser a melhor opção. Liga lá para a empresa e diz, olha, eu fui procurado por um ex-empregado de vocês e eu gostaria de acesso aos documentos. Digo para você que provavelmente a resposta vai ser: nós não fornecemos documentos de terceiro. No direito americano, a situação é diferente. É muito bacana, mas em alguns estados americanos, o advogado tem direito de exigir documentos. E lá, a investigação prévia, pela questão da coisa julgada, que não utiliza, eles usam tipo, o princípio da individuação e não da substanciação para definição dos limites da causa de pedir e da identidade de causa de pedir, impõe que para a promoção de uma ação se faça uma grande investigação prévia. E o próprio advogado intima a parte a apresentar aqueles documentos. Documento do advogado. Então, o advogado falando e tal. E a parte contrária deve entregar. Porque se não entregar, o advogado corre lá no juiz e fala assim: doutor, não querem me entregar, eu intimei. Aí o juiz manda ele entregar com aplicação de multa. Não é multa se não entregar, é multa por não ter entregado. Observe a diferença disso.
é punitive damages. E, além disso, o advogado, por outro lado, ele responde pelo excesso do exercício desse direito que ele tem. Então, se o advogado pleitear situações que ele não teria direito a ter acesso, como, por exemplo, um segredo de empresa, ele pode ser responsabilizado. Ele, advogado, e não ele parte, não é o cliente dele, é ele no excesso do exercício do direito dele. Me parece que isso seria algo que, aqui no direito brasileiro, não funcionaria pelo excesso, infelizmente, de profissionais da área. Por outro lado, se fosse utilizado com cautela, seria muito bacana. Então, é algo que vale aquela máxima do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu não sei se os advogados vão querer, porque aqui a nossa tradição é sempre... Não, mas foi o juiz. Eu tenho um amigo delegado da Polícia Federal que sempre que um outro amigo meu que é advogado de réu rico, assim, que tem problemas, eles sempre conversam lá no nosso grupo do WhatsApp, e eu acho engraçado porque um fala assim, não, mas ele foi preso porque o juiz mandou, então não foi o delegado que pediu. Ou não foi porque o Ministério Público, porque foi o que mandou, foi o juiz. Mas esse juiz não deu direito de outra parte falar. Entenderam? Então a responsabilidade sempre fica no judiciário. O judiciário faz, o judiciário deixa de fazer. O judiciário prende, o judiciário solta. Será que os outros atores querem esse poder? E vão querer arcar com as consequências do abuso desse poder? Eu tenho meus receios. Acho até que eu estou falando mais do que devia. Eu já tinha dito tchau, então agora eu vou repetir. O pessoal não deixa o senhor ir embora, doutor Daniel, então. É por isso. Que bom. Encerro? Posso encerrar? Então, agradeço mais uma vez a presença, né, e a gente encerra, então, o talk show de hoje sobre reforma e produção antecipada de prova. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.